Abra sua Bíblia depois desse breve aviso em Neemias capítulo 13. Nosso último capítulo de Neemias, concluindo mais um livro nos nossos estudos bíblicos de quarta-feira. Há mais de 7 anos estudando a Bíblia sequencial. Já achou aí, amém? Está comigo? Beleza, então vamos lá. Antes da gente ler o capítulo, vamos lá. O que a gente viu até aqui e aonde que a gente chegou? A gente percebeu que Neemias era um homem chamado por Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém. A missão dele era muito clara, reconstruir os muros de Jerusalém. Mas ele não apenas reconstruiu os muros de Jerusalém, como também reconstruiu de alguma forma o caráter e a integridade do povo junto ao propósito do povo de Deus, que era glorificar a Deus e seguir os seus mandamentos. Então a gente tem várias coisas que foram vistas até aqui. E quando a gente chega no capítulo 13, a gente vai ver que no último capítulo, Neemias está resolvendo alguns problemas. Então agora a gente está vendo Neemias resolvendo alguns problemas. Não necessariamente este aqui é o último capítulo no sentido cronológico da coisa, tá? Muitas dessas situações estão sendo resolvidas no decorrer do ministério de Neemias. Então, por exemplo, Neemias ele ficou por 12 anos ininterruptos em Jerusalém. Depois desses 12 anos ininterruptos, ele ficou 1 ano lá no palácio da Pérsia. Ele voltou para prestar contas ao rei da Pérsia, que o liberou para reconstruir os muros. Então ele ficou 1 ano longe de Jerusalém. Está comigo nessa? Ok? Quando ele retorna para Jerusalém, ele encontra vários problemas que ele já tinha resolvido, mas agora ele tem que olhar para eles de novo. Então o capítulo 13, ele vai nos dar esse olhar geral desses problemas sendo resolvidos a partir da pessoa de Neemias, ao retornar do seu momento lá, do seu ano sabático, vamos dizer assim, né? Não é sabático porque ele estava trabalhando também lá no palácio, mas esse ano que ele ficou longe de Jerusalém, e quando ele retorna, ele precisa resolver algumas coisas. Dentro desse contexto, a gente entra em Neemias capítulo 13. Fechamos? Está comigo? Então vamos lá. Primeiros versículos, 3 primeiros versículos. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram-se de Israel todos os estrangeiros. Dá uma parada aí. Num desses dias aí, do retorno, né, de Neemias a Jerusalém, ele faz com que haja leitura da lei para o povo. Vamos lá. O que era a Bíblia para eles naquele tempo? Era a Torá. O que é a Torá? 5 primeiros livros da Bíblia, que conhecemos como Pentateuco. Quem está vindo no curso de panorama bíblico está ligado, né? Então, 5 livros Pentateuco. Então, o Pentateuco está sendo lido aqui para o povo. Ao ser lido o Pentateuco para o povo, eles vão perceber que há um momento específico da leitura que fala que os amonitas e os moabitas não poderiam viver entre eles. Então, vamos voltar um pouquinho à história. De onde vieram os moabitas e os amonitas? Lá atrás, você vai se lembrar em Gênesis, quando Ló sai correndo lá de Sodoma e Gomorra, e aí a esposa dele olha para trás, vira uma estátua de sal, tá ligado nisso? E aí, nesse momento eles vão e saem correndo, tudo desesperado, e quando eles chegam lá onde eles tinham que chegar, as 2 filhas de Ló embebedam seu pai e têm relações com ele. Na ideia delas era para manter a descendência de Ló. Você está lembrando disso? Nesse momento nascem 2 filhos, Amon e Moabe. Daí surgem os povos amonitas e moabitas. Esses 2 povos que surgem desse problema vão se tornar grandes povos e inimigos do povo de Deus. Tanto é
que em Deuteronômio 23, versículo 3 e 4, que é a parte, com certeza, que eles leram naquele dia, diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito, e porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Você já está também se lembrando dessa situação com Balaão, certo? Certo? Já está na cabeça aí o que aconteceu, né? O que aconteceu? Né? O que acontece? Quando o Israel está saindo do Egito, indo em direção à Terra Prometida e fica dando voltas lá nos seus 40 anos do deserto, há um momento específico que eles precisam, né, da ajuda dos amonitas e dos moabitas. Eles precisam de água e pão. Só que eles não ajudam Israel nessa situação. E pior que isso, eles contratam um profeta chamado Balaão, que vai fazer uma estratégia diferente contra Israel. Geralmente, quando o inimigo enfrentava Israel, o que ele fazia? Partia para a guerra. Não era assim? Partia para a batalha. Só que Balaão fez diferente. O que ele fez? Ele chamou os israelitas para uma janta. Vem jantar com a gente. Senta aqui com a gente. Vamos conversar. Ah, vocês são tão legais. Senta aqui, vem cá. Aí depois que te fizeram amizade, ele falou assim: já sei, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa e vocês são os nossos convidados. E os amonitas e os moabitas fazem uma festa, chamam os israelitas, eles vão para a festa. Na festa tem muita imoralidade, promiscuidade e idolatria. E os israelitas entram nessa onda toda. Por conta disso, Deus vai se irar contra o seu povo e puni-los com a morte de 24.000 israelitas. Por conta dessa desobediência. Então, qual foi a estratégia de Balaão? Ele não entrou em combate contra Israel, mas ele se fez amigo. Se aproximou, trouxe para perto e depois fez com que eles cometessem aquilo que Deus não se agrada. Está comigo agora? Agora você lembrou da história, né? Essa é a história. E aí o que está acontecendo? Quando Neemias volta, 1 ano depois, quando ele chega lá, quem que está morando no meio de Israel? Os próprios. Estão morando junto das casas dos israelitas, os amonitas e os moabitas. Quando eles leem isso, versículo 3, imediatamente eles expulsam de Jerusalém os estrangeiros, porque não podiam se misturar com esse povo, porque Deus tinha uma lei que eles não podiam fazer isso. Você está comigo aqui, irmão? Amém? Estamos juntos? Primeira lição que se aplica aqui para as nossas vidas. Não tem slide hoje, então se você gosta de anotar, vai anotando aí, se liga, hein? Primeira lição: cuidado com o misto de gente que não é da gente. Gravou? Cuidado com o misto de gente que não é da gente. O que isso quer dizer, pastor? Que ainda hoje nas nossas igrejas, nem todo mundo é trigo. Tem muito joio crescendo junto. O que eu quero dizer é que nem todos que estão na igreja visível são salvos em Cristo Jesus. Mas muitos estão no meio da igreja porque gostam de usufruir das bênçãos daquele que nos abençoa. Mas não querem o compromisso e a responsabilidade de seguir em santidade os mandamentos e as ordens daquele que é o nosso Senhor. Diante disso, eles estão no misto de gente, no meio da gente, mas não são da gente. Prestou atenção? Pegou a ideia? Nessa situação como Balaão, o que tem acontecido? Muitos infiltrados do capiroto dentro da igreja estão levando aqueles que são os crentes a acharem que é normal um pecadinho, um negocinho aqui que não tem nada a ver. Ah, eu posso fazer isso aqui que está tudo bem. E começam então a entrar naqueles pecadinhos que não tem nada de inho e acham que é normal.
Só que a gente precisa entender que não dá para misturar com o mundo. Há uma coisa diferente. Eu gosto de um lema da Mocidade para Cristo. E o lema da Mocidade para Cristo, ele diz assim: ligados ao nosso tempo, mas ancorados à rocha. Repito, ligados ao nosso tempo, mas ancorados à rocha. É o lema que eu tenho tentado reafirmar e ratificar na vida da nossa igreja desde que eu cheguei aqui. Equilíbrio. Igreja contemporânea, alegre, atenta às tecnologias, vivendo as mudanças do tempo, atento à realidade que a gente vive, nas mudanças da liturgia do culto, contemporânea, feliz, alegre, atento ao que a gente está acontecendo no tempo, porém, firmado na rocha. Pregando a palavra com fidelidade e responsabilidade. Sem negociar o pecado, sem negociar o evangelho, mas dizendo não ao pecado e dando nome aos pecados, e nos voltando para Cristo, que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém, queridos? O problema é quando o mundo está dentro da igreja e a gente não percebe. E aí eu li uma frase, enquanto estudava, de Vance Havner, e essa frase me trouxe calafrios. Que a frase dele diz assim, olha: hoje, o mundo encontra-se tão infiltrado na igreja que nos vemos cercados mais de traidores de dentro do que de inimigos de fora. Satanás não está lutando contra as igrejas, ele está juntando-se a elas. Queridos, que duro isso aqui. E eu li isso e fiquei assim, misericórdia. Senhor, nos ajude. Nos ajude a não flertar com o pecado e com o mundo. Isso é muito sério. Estamos muitas vezes pregando contra o pecado, lutando contra o pecado, disciplinando, corrigindo, aconselhando, e mesmo assim, em vez de outra, nos deparamos com pecados terríveis dentro da igreja. E aí, quando eu falo pecados terríveis dentro da igreja, vem à sua mente o homicídio, vem à sua mente o adultério, o estupro. Não, filho, não estou falando disso não. Os pecados terríveis da igreja que eu estou falando é a fofoca, que é uma desgraça. É a mentira. É a maledicência. É a ira. É o ego. A vaidade. A discriminação. Esses pecados que são terríveis. Sabe por quê? Porque eles estão assim, ó, no nosso meio. E a gente está fazendo vista grossa para eles. Que quando aparece o que a gente chama de pecadão, na hora a gente identifica, né? Mas esses inofensivos, entre aspas, pecadinhos do nosso meio, são os mais terríveis e destrutivos na vida de uma igreja. Você está entendendo isso, meu irmão? O que a gente precisa entender é cuidado com um misto de gente que não é da gente, que está trazendo para o nosso meio aquilo que é do mundo. Precisamos tomar cuidado com isso. Está comigo aqui? Amém? Vamos continuar lendo o texto? Você acha que estava ruim? Então olha isso. 4-9. Antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este, ou seja, para Tobias, uma grande sala. Anteriormente, era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que eu atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. Queridos, presta atenção aqui. Já não bastasse ter
infiltrados no meio do povo, o sumo sacerdote, cede a Tobias uma sala dentro lá do pátio do templo de Jerusalém. Tobias, pastor, eu já ouvi esse nome, é ele mesmo. É o tal do Sambalate e Tobias, você lembra deles? E quando você coloca os dois juntos na mesma frase, né? Você lembra imediatamente que são aqueles inimigos. Meu irmão, presta atenção. O sumo sacerdote deu uma sala para o inimigo de Israel, que estava tentando destruir Neemias e fazer com que eles não reconstruíssem as muralhas. Agora, Tobias tinha uma sala reservada, particular, pessoal, do lado do templo. Haviam salas do lado do templo assim, e uma dessas salas agora era dele. Quando Neemias chega, meu irmão, ele chega, ele fica irritado. O que está acontecendo aqui? Pega os móveis de Tobias, arranca tudo de dentro da sala e joga no lixo. Tira isso tudo daqui. Chama os sacerdotes e fala, purifica de novo essa sala, porque essa sala aqui pertence ao Senhor e vocês estão profanando essa sala. E eles então, mais uma vez, purificam a sala onde ficariam os utensílios do templo e os dízimos que eram recebidos para o sustento dos levitas, sacerdotes, porteiros e todos que trabalhavam lá no templo. Uma segunda lição que eu aprendo ao ler esse texto é algo muito objetivo. Não se discute com o pecado. Não flerta com o pecado, não se flerta com o pecado, não se discute, não conversa, não tem conversa, querido. Você arranca ele com toda a força e joga fora. Você consagra o seu coração de novo ao Senhor, porque não tem como servir a dois senhores. Não dá. Neemias não chegou lá assim, ô Tobias, meu filho, tudo bem com você? Então vim aqui para a gente negociar esse negócio. O que você acha de você devolver essa sala? Você sabe que ela pretende? De repente eu deixo você num cantinho aqui. O que você acha? Não, irmão. Não tem negociação com aquele que não pertence a Deus. Não tem negociação com aquele que estava profanando o santo. Ele arranca tudo dali e fala, sai daqui, porque aqui é do Senhor. Qual é o problema? O problema é que nós estamos muitas vezes flertando com o pecado. E o pecado não se discute. Querido, tem que ser imediato, tem que ser de uma vez por todas, tem que ser traumático, você tem que arrancar de uma vez da sua vida. E ainda assim, quando você estiver livre disso, que você luta, nunca pense que você já venceu, porque a qualquer momento você pode cair de novo. Tem que vigiar 24 horas por dia. Lembra da historinha da cobra que eu já contei 1 milhão de vezes aqui? Você lembra? Do cara lá do circo? Que ele, né, pegava aquela cobra grandona lá, aquela jiboia da vida, aí ele fazia lá com ele, eu piscava para ela vinha, enrolava nele, parava de frente para ele. Aí ele piscava de novo, ela desenrolava e foi. Você lembra disso? Fazia isso só diversas vezes. Só que teve um dia que ela acordou com o pé esquerdo. A cobra. Aí ela veio, piscou para a cobra veio, enrolou nele e parou. Na hora que ele piscou, ela. Aí ele piscou de novo, ela. Aí. Ela. Não, hoje não. Esmagou ele até os seus ossos quebrarem diante de todos do circo. Sabe por quê? Porque não se brinca com o pecado. Não se faz isso. Uma hora ele vai te tragar de uma forma tal que você não vai conseguir sair mais. E quando isso acontecer, ele vai te destruir, meu irmão. Então, diante dessa situação, o que você precisa fazer é, joga fora. Tira, porque ali não é lugar para isso. Está comigo? Está entendendo a palavra? Amém? Então vamos lá. Você acha que acabou o problema? Então vem comigo. Vamos lá. Olha isso. Hein? Quanto problema para Neemias resolver. 10 a 14. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles. De maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei, por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas, os cantores, restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, os sacerdotes, Adoc, o escrivão, um levita chamado Pedaías.
Como assistente deles pus Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis, ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço. Qual é o problema que eles estão enfrentando agora? O povo parou de contribuir. Olha, eu falando de oferta de novo. Mais uma vez, né? O que aconteceu? O povo parou de contribuir. Neemias ficou um ano fora. Quando Neemias ficou um ano fora, o povo parou de contribuir. Parece até a igreja que fica sem pastor e o pessoal para de ofertar e dizimar. Já conhece essa história assim? Saiu, o pessoal parou. Aí não contribuíram mais. Aí o que aconteceu? Os levitas, os cantores, os porteiros que se alimentavam dos dízimos, porque era o sustento deles, se viram em apuros. Não tem o que comer. Vamos fazer o quê? Vamos para o campo, trabalhar. Porque se não tem o que comer aqui, os meus filhos precisam comer, tem que alimentar os passarinhos. Então, preciso ir trabalhar. Foram trabalhar. Largaram os seus postos no templo e foram para o trabalho do campo. Quando Neemias chega lá, ele vê um monte de posto vazio. Fala, cadê o povo trabalhando? Não tem ninguém trabalhando. Por quê? Porque não tem dízimo para eles. Não tem sustento para eles. As ofertas pararam, ninguém está ofertando mais. Queridos, nesse momento, Neemias, ele vai dar uma dura nos magistrados, vai falar assim, está errado, por que o pessoal parou? Por que vocês deixaram acontecer isso? Vamos refazer tudo de novo. Um dos motivos é porque a sala onde era guardado os dízimos, tinha um cara morando lá. Quem que era? O Tobias. Tudo que entrava lá, o que ele fazia? Pegava para ele. E aí o povo ficou sem. E aí agora não, agora tem a sala novamente, tem um lugar para guardar. Neemias resolveu o problema, resolucionou e falou, agora vamos lá. Nossos levitas precisam do sustento deles. Chamou a turma de volta, colocou cada um no seu posto, falou assim, a partir de agora vocês vão receber de novo o sustento de vocês, que é digno. E vocês vão trabalhar no templo do Senhor. Há duas lições aqui. A primeira lição é que quanto mais perto de Deus nós estamos, mais fiel nos tornamos. Quanto mais perto de Deus estamos, mais fiel nos tornamos. Quanto mais distante, menos fiel somos. O que acontecia? O povo, nesse ano que Neemias ficou fora, estava sem líder, eles se afastaram de Deus, foram se afastando de Deus. Ao se afastar de Deus, eles pararam de entregar o dízimo. Por quê? Porque quanto mais distante de Deus você está, menos generoso você é. Quanto mais perto você está, mais generoso você se torna. Porque quando o povo de Deus começa a entrar em decadência espiritual, a primeira área que é evidente é a contribuição. Porque onde está o teu tesouro, ali está também o seu coração. Não é assim que diz o texto? Mateus 6:21. Se o nosso coração está longe de Deus, não tem por que ofertar para Deus. Mas se o meu coração está perto de Deus, eu o entrego para Deus. Porque ninguém está sustentando aqui algo que é humano. O nosso sustento aqui é para o reino de Deus. Então a gente começa a entender isso. Que o cristão feliz no Senhor, que caminha dentro da vontade de Deus, tem um coração generoso e deseja partilhar seus recursos com outras pessoas. Estava conversando com uma pessoa essa semana, e eles têm uma empresa de distribuição e tal. Ela falou assim, pastor, o que vocês precisar pode falar. Eu falei, não, vou pedir para a pessoa entrar em contato com você para ver os preços e tal. Pastor, nós vamos doar. Eu falei, como assim, irmã? Não, nós vamos doar, porque para a igreja a gente não vai cobrar, não. A gente é muito abençoado por Deus para cobrar da igreja. Pode falar o que vocês estão precisando que a gente vai doar. Foi glória. Estava esperando a Gerdau falar isso comigo, mas ela ainda não falou, rapaz. Eu vou doar os ferros. Mas a gente tem pessoas generosas que entendem da palavra e colocam a sua fé de forma a contribuir com o reino de Deus. Contribuem com o seu tempo, contribuem com o seu trabalho, contribuem com seus bens, contribuem com seus ministérios, contribuem com seus talentos, contribuem com as suas empresas, contribuem com tudo que tem. Sabe por quê? Porque ele entende que quanto mais perto de Deus, ele entende que tudo é dele. E aí a gente faz tudo para o Senhor. Está entendendo isso, meu irmão? Amém? Presta atenção, hein? Presta atenção. O nível da sua contribuição demonstra o tanto de intimidade que você tem de Deus. Não estou falando de valor.
Estou falando de entrega voluntária daquilo que você pode. Não estou falando de valor, hein? Estou falando de contribuição generosa, entendendo que pertence ao Senhor. Você está entendendo isso? Em segundo lugar, uma outra lição desse momento aqui, né, que já é a quarta do nosso estudo de hoje. O ministro do Senhor é digno do sustento justo. Está aqui no texto. Os levitas e os sacerdotes dedicavam suas vidas ao cuidado do templo, à vida espiritual do povo, à pregação da palavra, à leitura, aos sacrifícios, às orações. Eram dignos do seu sustento. É muito triste, querido, quando a gente ouve alguns irmãos falando: ah, o pastor ganha muito já. E o pastor tinha que ganhar o mínimo. Eu já ouvi isso. O pastor tem que ganhar o mínimo, tem que ser igual missionário, tem que sofrer. Ih, já ouvi. Trocamos de carro, alguém chegou e disse: não, já trocou de carro? É, igreja, hein? É, igreja. Tanto que a gente rala, ninguém vê. Saí 6 horas da manhã de casa hoje, fui para a reunião de paz do Gustavo, depois vim para cá para a igreja, receber o pessoal que você nem viu a placa nova da igreja, né? Eu estava aqui no sol aqui, junto com eles, depois entrei para dentro da minha sala, terminar de preparar o estudo de hoje, que ainda não estava pronto, fiquei lá até meio-dia preparando, saí daqui correndo a pé, porque eu estava sem carro, aquele estava com carro, subi o morrão da minha casa nesse sol de 85 graus, que é o que estava ali hoje, né? Fui para casa, comi a comidinha, me arrumei, desci para atender uma pessoa na igreja, saí daqui, fui atender outro lá fora, tomei um café com o irmão que vai se batizar domingo, conversamos, alinhamos, oramos. Depois de lá, fui fazer uma visita no hospital. Depois do hospital, fui para outro hospital. Não consegui fazer a visita do hospital, porque não consegui entrar. Cheguei aqui, 7 horas, e vim naquele lema da quarta-feira: vem sem banho. Certo? E vem com fome, estou com fome também. Mas estamos aí, porque pastor não trabalha só domingo e quarta-feira, gente. Também já ouvi isso tantas vezes. O pastor não trabalha só domingo e quarta? Eu falei: ô Senhor, me mostra esse pastor. Tão pouco trabalha 8 horas por dia. Pastor não tem horário, filho, o pastor está ligado de plantão o tempo todo. Não tem essa. Sempre que é preciso, ele está à disposição para servir, faz com alegria. Pastor abre mão de muitas coisas, ainda é julgado ainda o tempo todo. Quantas vezes a família sofre junto? Então, querido, o que você puder, faça pelo seu pastor. Do mais simples ao maior que você possa imaginar, mas faça, não importa. Honre aqueles que Deus colocou na sua vida para te ajudar, para te liderar e para orar por você. Porque é assim que o texto está nos ensinando. Neemias ficou irritado, falou: cadê o sustento dos homens que estão trabalhando no templo? Por que parou? Não pode voltar a entregar, porque eles são dignos do salário deles. Você está entendendo isso, meu irmão? Será que tem mais algum ajuste para fazer? Vamos continuar lendo? 15 a 22. Naqueles dias, vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos, todos tipos de carga. Protestei contra eles por vender alimentos neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que faziam peixes de todo tipo de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é essa que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo esse mal sobre nós e sobre nossa cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos juntos aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes, os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes, e eu os repreendi e disse: por que vocês estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante, não voltaram mais no sábado. Também mandei os levitas que purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia do sábado. Também nisso, lembra-te de mim, ó meu Deus, tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Olha o que está acontecendo.
Os judeus não queriam perder a oportunidade de lucrar com os gentios, até mesmo no sábado. Porém, não era permitido trabalhar no sábado. Sábado era o dia do descanso. Sábado era o dia do Senhor. Neemias chegou para resolver esse problema também. Por quê? O que estava acontecendo? O pessoal estava chegando com as mercadorias, peixe fresco, camarão, né? Para fazer o sushi lá da galera dos judeus. Fazendo tudo lá e chegando lá as coisas, sábado. Entra todo mundo, pessoal, vamos lá, sábado. Entra todo mundo, negocia, vende, troca. Aí outro dia chega todo mundo vendendo um monte de outra coisa lá, pães e tal. Chega, o que vocês estão vendo? A gente vai vender. Entra aí, pessoal, entra no sábado e negocia no sábado. E eles não estavam respeitando a regra do mandamento do sábado. Neemias chega e já dá uma dura nos nobres. Fala, o que vocês estão fazendo? Vocês estão de brincadeira comigo? Vocês estão repetindo o que os nossos pais fizeram, e olha o que aconteceu, Babilônia está aí para mostrar a desgraça que foi, o desrespeito com o sábado, agora vocês vão fazer o mesmo? Vocês querem trazer de novo a desgraça do Senhor sobre as nossas vidas, por desrespeitar aquilo que Deus mandou a gente cumprir? Aí vai lá e faz o seguinte, ó, ninguém mais vai negociar no sábado. Como Neemias sabia que só a ordem não ia adiantar, ele deu a seguinte ordem, ó, quando estiver batendo o sol aqui, porque lá o sábado é o seguinte, ele começa pôr do sol de sexta e termina no pôr do sol do sábado. É assim que é o sábado. Então, quando começa a bater a sombra lá, no portão de Jerusalém, que dava mais ou menos o finalzinho da tarde, para as 18 horas, eles fechavam os portões. Só que quem tinha cuidado do portão? O servo de Neemias. Por quê? Porque os outros servos já haviam sido corrompidos. Receberam suborno para abrir o portão no sábado. Então Neemias foi lá e tirou todo mundo. Falou, agora quem fica aí são os meus homens. Eles que vão cuidar do portão. Colocou os homens de confiança dele, fechou o portão. Ninguém entra. O pessoal veio assim mesmo. Chegou lá, bateu no portão, está fechado. Fica lá assim. De repente alguém abre, né? Oi, estamos aqui. Não abriram, dormiram uma noite lá, dormiram de novo. E aí conseguiram vender depois no final. Fizeram a mesma coisa na outra semana. Neemias olhou para a pessoa, o que vocês estão fazendo aqui? Vai embora vocês para casa. Ninguém vai negociar aqui no sábado, mas não pode ir embora. E outra coisa, se continuar aqui, eu vou usar a força. Neemias era o cara, mano. Chuta a mesa de Tobias, fala que é da força e tal. É que você não viu o próximo pedaço, filho. Ainda tem mais um bloco de versículo. E aí ele vai e arrebenta com tudo, fala, ninguém volta. E aí ele acaba com o problema do sábado. Ninguém mais negociou naquele momento. Que lição tem aqui, pastor? Quinto lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Qual é o problema aqui? O problema é que estou falando daquele que tira todos os domingos e nunca tem tempo para Deus. É isso que eu estou falando. Aquele que simplesmente abandonou o domingo do Senhor e agora no domingo ele trabalha, ou ele vai para o lazer, ele vai para as compras, ele vai para o shopping, ele vai para a feira, ele vai para não sei aonde. Porque não tem outros 6 dias na semana, só tem o domingo para fazer isso. E aí dedica todo o seu prazer no domingo e se esquece do Senhor. Pastor, mas a ordem é para o sábado? Filho, vamos traduzir a coisa aqui para o Novo Testamento? O sábado é a ordem do descanso. O mandamento ali é descansem. Assim como o Senhor ordenou, descansem, parem um dia. O domingo para nós hoje vem porque Cristo ressuscitou no domingo. E a partir de agora a igreja começou a se reunir lá na igreja primitiva aos domingos, porque era o dia da ressurreição de Jesus. Ele continua. O princípio do mandamento é o mesmo. O princípio é separem um dia para o Senhor, descansem. O princípio é esse. Esse é o princípio. E a gente precisa entender que a gente precisa viver, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, porque domingo é qual o dia da semana? Primeiro dia. Logo, eu dou a minha primícia para o Senhor. Eu dou o primeiro dia para o Senhor. E é assim que eu vou fazer. Você está comigo, meu irmão? Amém? O domingo hoje precisa ser respeitado pela igreja do Senhor. E, de novo, entendendo as demandas que acontecem e são necessárias também. Para terminar, por fim, ele tratou de outro problema. Qual foi o outro problema? O outro problema foi o casamento de julgo desigual. E aí eu não vou ler o texto, porque a nossa hora já está avançada, mas está nos versículos de 23 a 29, tá? Eu sei que você vai chegar em casa desesperado para ler. Mas eu quero só te mostrar o seguinte. Vou ler só os 2 primeiros versículos, antes da fala dele, que diz assim, ó, vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E os seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod, e na língua do seu respectivo povo. Ou seja, estava perdendo até a língua. Mas não sabiam falar a língua dos judeus.
eu os repreendi e os amaldiçoei. Na minha versão está assim, espanquei alguns deles. Cara, que Neemias era bravo, irmão. E arranquei os seus cabelos. E os fiz jurar em nome de Deus, dizendo. Aí ele vai fazer um sermão. O sermão é sobre Salomão. Ele vai falar que Salomão se envolveu com outras mulheres, outros povos. Olha o que aconteceu e tal. Enfim, que você vai ler em casa depois com mais calma. E aí ele termina dizendo o seguinte. Inclusive Eliasabe, que é o sumo sacerdote lá, que deu a sala para o Tobias. Você não vai acreditar. Você acredita que o filho dele era genro do Sambalate? O cara deu a sala para Tobias e o filho dele era genro de Sambalate. Ou seja, tudo misturado e tudo errado. Que esse sumo sacerdote estava fazendo. Nessa situação, Neemias foi enérgico. O termo, gente, espanquei aqui, tá? Não é a ideia de que ele saiu quebrando todo mundo, mas é a ideia de uma disciplina de um pai como um filho, tá? Essa é a ideia aqui. A ideia aqui de arrancar os cabelos é de raspar os cabelos. E não de pegar o cabelo e arrancar a força, né? Mas de raspar os cabelos, porque era humilhante para eles. Ele estava mostrando aqueles que estavam fazendo errado. Essa é a ideia aqui, tá? Nada contra os carecas aí, Geraldo, Diogo, tá? Fica tranquilo, é só uma coisa do texto, tá? Então, era assim que estava acontecendo. Então, eles arrancaram os cabelos deles nesse sentido, de raspar os cabelos, não de arrancar a força, tá, gente? Só para ficar claro aqui o texto. Ou seja, o que ele estava dizendo? Não era permitido o jugo desigual. Por quê? Porque através daquela linhagem de Davi iria vir Jesus Cristo. Se essa linhagem se mistura com outros povos, há uma linhagem misturada e não mais temos a linhagem de Davi, e Jesus não viria de uma linhagem perfeita. Está entendendo isso? Por isso ele vai falar assim, não pode rolar, porque vocês não têm propósitos iguais. A grande questão do jugo desigual é o seguinte, não é possível unir dois propósitos debaixo do mesmo teto. A questão do jugo desigual não é possível andar em dois caminhos opostos estando juntos. Não dá para você andar para lá enquanto o outro está andando para lá juntos de mão dada. Não dá. Não vai dar certo. E digo mais, não é possível um vivo casar com um morto. É possível isso? Não. E a Bíblia diz que aquele que não está em Cristo, ele está morto. Está entendendo isso? A grande questão aqui é o propósito para o qual nós somos chamados. Então, Neemias está tirando toda essa situação porque não era permitido mais e ele estava preocupado com tudo aquilo que Deus tinha de propósito para a vida deles. E eu encerro lendo os versículos de 30 a 31. Assim, eu os purifiquei de tudo que era estrangeiro. Organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. E ele fecha com uma oração. Lembra-te de mim, ó Deus, para o meu bem. Neemias, ele começa o capítulo 1 com uma oração. E ele termina o capítulo 13 com uma oração. Porque Neemias entendeu que para ser um bom líder, ele precisava orar e depender do Senhor. E é assim que a gente precisa levar a história de Neemias para casa. Que nós dependemos do Senhor para tudo que nós formos fazer. Está comigo? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse tempo de estudo da palavra. Muito obrigado por tudo que ouvimos. Muito obrigado pelo estudo de Neemias, que nos ensinou tanto, nos fez aprender tantas coisas. E já nos prepare para o estudo do livro de Esther, um livro que sequer cita o nome de Deus, mas que fala muito sobre Deus. Ajuda-nos a aprender e a compreender sobre o que a rainha Esther e como ela foi usada pelo Senhor para a proteção e para o livramento do seu povo. Quanta história bonita existe nesse texto. E a gente vai começar agora. Ajuda a gente, Deus, a entrar nessa história com de cabeça e a aprender, que o nosso coração esteja atento a tudo. Que a gente viva realmente a Tua palavra em cada momento. Nos leve de volta para casa em segurança, nos dê o restante de semana guardado pelo Senhor, e que sábado e domingo seja um final de semana incrível aqui, para a glória do Seu nome, que essa igreja esteja repleta para recebermos do Senhor e ofertarmos ao Senhor o nosso culto. É o que nós pedimos hoje, e agradecidos estamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.